Oi pessoal, tudo bem? Agora nós vamos começar a segunda aula, que é uma aula que eu denominei de formação do Estado moderno. Nessa aula a gente tem 3 tópicos, os 2 primeiros um pouco mais longo, o terceiro para introduzir o tema da aula 3. Então a gente vai primeiro falar sobre, com muitas aspas, sobre organização política na Idade Média. Muito difícil falar sobre uma organização política única ao longo de um milênio, como a gente vai ver, mas a ideia geral é essa, dar os contornos de como isso se deu. Em seguida, eu pretendo falar sobre como se organizava politicamente o Estado absolutista, que é um Estado que vem ali ao final da Idade Média e que vai começar a dar contornos para o Estado moderno. E, por fim, eu vou introduzir algumas características gerais sobre o Estado moderno, dar os seus contornos principais, porque é ele que vai ser o assunto das nossas aulas seguintes, das nossas 4 aulas seguintes. Bom, como eu disse no início da aula, é muito difícil de a gente falar de uma organização geral da organização política na Idade Média, É um período muito amplo, muito diverso, com muitas mudanças, mas a historiografia conseguiu identificar algumas tendências gerais desse período que vão ser muito importantes para a gente entender o que aconteceu com a ideia de Estado nesse período e como que a gente vai chegar ao Estado absolutista. Quais seriam essas tendências gerais? São 4 que estão fortemente ligadas entre si. A primeira é o enfraquecimento das cidades. O Império Romano ele tinha algumas cidades importantes e essas cidades vão ser enfraquecidas com as invasões das tribos germânicas no Império Romano, e elas, por consequência, com o enfraquecimento da cidade, significa um fortalecimento dos domínios rurais. Então, existiu o que eu coloco aqui como um aumento do domínio rural. Esse aumento do domínio rural significava novos modos de produção econômica, novos modos de organização da sociedade, e que eles vão ter 2 conexões diretas com a ideia de enfraquecimento de ordens estatais. Então, se a gente lembrar do conceito da última aula do Estado enquanto uma comunidade, uma sociedade humana, uma coletividade humana que envolvia várias pessoas para o exercício do poder político dentro de um território, essa ideia geral de ordem estatal, ela se perde um pouco porque existe uma fragmentação desse poder ao longo da Idade Média, principalmente quando isso se vai para o domínio rural. Era muito mais fácil você ter esse poder muito claro, o exercício dele, numa cidade do que com essa fragmentação rural. E existe, por fim, um fortalecimento no plural, porque isso se dá em vários âmbitos, de laços de subordinação pessoal. Então, a partir do momento que você não tem uma ordem estatal que está exercendo o poder, seja um poder coercitivo para garantia de segurança, mas mesmo um poder administrativo de organização dos negócios, da economia, isso deixa de existir, isso começa a depender muito mais de laços pessoais entre os eventuais reis, porque reis vão existir ao longo desse período, mas existem também, como vocês devem se lembrar das aulas de história, senhores em diferentes níveis, nas suas relações, por exemplo, na relação de suzerania e vassalagem. Então, esse fortalecimento de laços de subordinação pessoal, ele é essencial para a gente entender como se organiza politicamente as sociedades na Idade Média. Bom, então eu vou tentar fazer um grande panorama de um século de história, apontando algumas coisas principais que a gente precisa entender para a gente entender como chegamos no Estado moderno. Então, o fim do Império Romano, ele traz algumas consequências um pouco claras para como essa sociedade vai se organizar. Como esse mapa ele retrata as invasões entre o ano 100 e o ano 500 depois de Cristo, ele retrata grande diversidade, como houveram diversas invasões diferentes por diversos povos ali, a gente tem, cada cor é um povo diferente, ali a gente tem pelo menos 7, salvo engano, e essas invasões por diferentes povos levaram a uma grande diversidade interna no que era o território do Império Romano. Então, a partir do momento que você tem
diversos povos ocupando esse território, você vai ter diversas culturas, né, diversas formas de organização do poder que estão sendo colocadas na Europa do fim do Império Romano. Então, a gente tem essa grande diversidade interna, mas ao mesmo tempo, a gente vai ver que diversas dessas sociedades elas vão conservar elementos da cultura latina, né? A cultura latina ela era muito forte porque o Império Romano foi muito grande, muito longo, né? Então e muito rico, não só no sentido econômico, mas no sentido cultural, no sentido intelectual. E então ele vai existir essa conservação, porque várias dessas tribos germânicas, ao longo de vários séculos, elas viviam ali nas margens do Império Romano, em diálogo com ele, né? E a partir dessa conquista, a gente vê que esses elementos ficam. Isso é muito importante, porque alguns teóricos políticos da modernidade vão estar em diálogo direto com a cultura latina, né? Com a cultura, a gente vê muito principalmente isso na discussão de separação de poderes e do governo misto, né? Governo misto, no caso, uma ideia também romana, né? Então, esses elementos são muito importantes, o elemento da ideia de uma ordem estatal que existia em Roma persistir, né? Então, é muito importante essa conservação de elementos da cultura latina nessas organizações, nesses povos. E, por fim, existe até mesmo a ocorrência do que ficou conhecido como um dualismo institucional. Algumas tribos germânicas, elas regulavam a sua sociedade da seguinte forma: como eu controlo povos que eram romanos, a gente faz o seguinte: para o meu povo eu aplico o meu direito, o direito que eu já conheço, que eu estou acostumado, meus costumes, e para o povo romano eu aplico o direito romano, um direito semelhante ao direito romano. Então esse dualismo institucional existiu em várias localidades por um período razoável de tempo. Isso ajuda a manter essa memória institucional do Império Romano ao longo dos anos. A gente vê também que a ideia de formação de uma ordem estatal grande, forte, ela não foi abandonada na Idade Média, né? Na Era Carolíngia, que é a era marcada pelo imperador Carlos Magno, né, de expansão do seu império, que vira, né, o Sacro Império Romano Germânico, é uma era de expansão de território com uma noção muito clara de estabelecer um poder que lembra um poder estatal, né? Só que esse Estado ele tinha algumas características próprias, né? Então ele tinha, dada a sua extensão e o seu momento histórico, ele tinha sim uma pluralidade de costumes, né? Que isso também tem muito a ver com as próprias comunidades germânicas, né? As tribos germânicas que vinham, né, com essa pluralidade de costumes porque eles ocuparam um espaço que era dos romanos. Houve uma expansão da administração, o que está intrinsecamente relacionado à ideia do Estado. Então, a partir do momento que você cria um grande império que você precisa administrar, você precisa robustecer essa administração. Isso tem tudo a ver com essa tentativa de ressurgimento de uma ordem estatal. Só que existe também uma criação de uma estrutura que ele precisa criar para criar esse império desse tamanho, que é uma estrutura de doação de terras e relação de lealdade. Isso, em alguma medida, enfraquece a ideia de um poder centralizado do Estado, né? Porque você vai ter uma fragmentação dessa, digamos, com muitos aspas, dessa soberania, para que em algumas localidades seriam os senhores que receberam as terras que vão garantir a segurança daquela região, que vão oferecer exércitos para o rei. Então o rei tinha essas limitações, mas ele precisou fazer isso justamente para conseguir controlar esse território e criando assim essas relações de lealdade. No fim das contas, essa acabou sendo uma iniciativa um pouco mal sucedida de ressurgimento do Estado. Ela é muito bem sucedida enquanto Carlos Magno era imperador durante quase 50 anos. Ele expande muito o seu território, ele cria toda essa estrutura, mas é um império que não resiste ao seu falecimento e às tentativas de manutenção por parte do seu filho. Mas a gente vê que sim, essa ideia de um poder estatal, de uma centralização, de uma administração, existe nesse período, então ela tem alguma vida durante, né, a Era Carolíngia. Bom,
Mas, após a Era Carolíngia, a gente tem o estabelecimento progressivo e depois consolidado do que ficou conhecido, né, como feudalismo. E o feudalismo, ele tinha algumas características muito claras, e a principal delas é essa primeira, que é o parcelamento e a superposição de poder. Né, esse mapa que eu trouxe para vocês, ele é um mapa da França, do que hoje é a França, em 1477. E eu espero que vocês consigam notar que esse território que é hoje a França, uma única França, ele era altamente fragmentado em diversas subdivisões, né? Então você tem vários condados, né? Você tem ducados e dentro de cada um deles é o senhor daquele local, o nobre daquele local que realmente manda ali dentro, né? Ele que faz o controle, a segurança, a gestão. Ainda que existissem reis, ainda que existisse um rei, existiria essa sobreposição, né, de poder político nessa região. Então, esse parcelamento, ele é realmente uma coisa muito diferente, né, do que a gente vê hoje, do que a gente viu no Império Romano. Né? Então, esse parcelamento, essa sobreposição vai ser colocada em xeque para a formação do Estado moderno, como a gente vai ver. Mas o feudalismo, apesar disso, ele trouxe sim uma dinamização econômica. A gente não está acostumado a pensar no feudalismo dessa forma, a gente está acostumado a pensar no feudalismo como pensando na grande fome, né? Mas o feudalismo trouxe sim uma dinamização econômica que não existia anteriormente. Então, essa dinamização econômica ajuda a criar novas relações de trabalho, mas principalmente ela ajuda ao ressurgimento de algumas cidades. Né? Não significa que com o fim do Império Romano acabaram todas as cidades, mas é nesse período do feudalismo que a gente vê o ressurgimento com força de algumas cidades, a criação de outras, especialmente por causa dessa dinamização econômica. Essa dinamização econômica permite, né, coloca cidades como elemento central nessa circulação de mercadorias. A gente vai ver uma construção de uma nova vida cultural nessas cidades, né, uma vida diferente, criação de universidades, e são nessas cidades que a gente vai ver o surgimento de experiências de governo muito interessantes. Né? A gente não pode esquecer que são em cidades-estado italianas que a gente vai ter uma discussão como a que é feita por Maquiavel no Príncipe, por exemplo. Né? Então, é uma discussão que alguns diriam que moderna, outros diriam que pré-moderna, mas é sim uma discussão que é feita durante a Idade Média e num contexto das cidades. Então, sem o ressurgimento das cidades provocado por essa dinamização econômica, a gente não teria visto o que a gente vai ver ao longo da modernidade. Bom, em seguida, essa superposição de poder que a gente vê, né, no feudalismo, ela começa a ser colocada um pouco em xeque com conquistas reais que vão acontecendo, né, ao longo do século XVI e do século XVII, né, como, por exemplo, na França, na Inglaterra, na Espanha, sim, um governo que vai centralizando muitos territórios, e ela vai dar um contorno a um novo modelo de Estado, né, um modelo de Estado que fica conhecido como um Estado absolutista. A definição convencional que a gente se acostumou a pensar, que é muito atribuída ao reinado de Luís XIV, este senhor simpático da foto, né, é uma definição que costuma pensar o Estado absolutista enquanto um exercício de um poder ilimitado e arbitrário. Né? Mas a teoria política, a filosofia política, a história, já nos mostraram que essa é uma definição falsa. A gente não pode pensar o Estado absolutista dessa forma. O Estado absolutista, ele na verdade, ele é um exercício do poder sem a dependência ou limitação por outros poderes. Ou seja, ele não significa que o rei pode fazer qualquer coisa. Né? Então, a gente tende a pensar que o Estado absolutista é um Estado no qual o rei ia tirar da cabeça dele, ia tirar da manga uma nova regra, uma nova ordem, uma nova guerra e colocá-la em ação. Isso não é verdade, não é assim que funcionava. A diferença é que este vai ser um poder que ele não vai depender
de outros poderes. Ele não vai depender do Papa, ele não vai depender do parlamento, ele vai ser criado pelo rei. Então, o rei vai criar este direito, né? Ele vai colocar novos limites, ele vai impor alguns limites, e esses limites eles têm sim que ser obedecidos. Mas eles são limites colocados pelo rei, né? O rei, um príncipe, é ele que cria o direito. Isso é importante da gente pensar, porque isso vai criar uma tradição secular de estabelecimento do poder, né? Como assim, não é uma tradição secular? Essa nova ordem estatal, que vai ser então uma ordem jurídica, ela vem para criticar duas ordens jurídicas que existiam. A primeira, que é conhecido como um bom direito antigo, né? É um direito semelhante a um direito romano, essa coisa de tradição e tal, e é um direito um pouco descolado da realidade desse século. Ao mesmo tempo, ele critica o que é conhecido como um direito achado, né? Que é um direito basicamente consuetudinário. É óbvio que o direito consuetudinário existe, ele vai ser parte ainda do direito, mas ele deixa de ser a principal fonte, não é simplesmente porque esse costume existe, porque ele está aí, que ele deve ser o direito, né? E ele se torna, o Estado absolutista está assim, uma defesa desse direito criado pelo príncipe. Então é um direito que vai ser criado pelo príncipe, pelo governante, porque este governante, né, existiu a teoria do direito divino dos reis, então era o governante que era incumbido de criar esse direito, mas é um direito criado, né? Então a gente vê uma ressignificação do conceito de soberania aqui dentro, porque passa a ser soberano, o poder soberano exercido, ele é exercido pela criação do direito, e a criação do direito ela se dá pelo rei, pelo monarca. Então é uma criação extremamente secular, porque ela acontece na mão do rei, né? Então a gente vê aqui sim uma separação um pouco da ideia de política e teologia, né? O poder, sim, existe a ideia do direito divino dos reis, mas a fonte do poder é o rei, né? O rei que está criando o direito. Então a gente vê essa separação acontecendo, né, pela primeira vez. Bom, esse Estado absolutista, contudo, é importante a gente destacar que ele não foi uniforme. Ele vai ter características específicas na Inglaterra, na Espanha, na França, em diferentes locais onde ele vai ser criado. Mas ele vem, né, justamente nesse movimento conjunto, né, a coisa que une a ideia do Estado absolutista é esse movimento conjunto de unificação regional que vai sendo produzido ao longo dessa época, que é principalmente o século XVII. Então é uma unificação regional em contraposição à fragmentação feudal que a gente tinha visto. Contudo, eu acho interessante a gente entrar num último ponto sobre esse Estado, que talvez não fique muito claro quando a gente fala da centralização do poder no rei, que é sobre como esse Estado atendia diferentes classes sociais, né? Então, como ele se organizava? No fundo, o que esse rei estava fazendo era o seguinte: houve, como eu falei, uma unificação regional que estava concentrando o poder que vinha disperso entre aquelas diferentes regiões que a gente viu no feudalismo, por exemplo. O que isso significa? Isso significa que os nobres que estavam naquelas regiões, eles deixam de ter que atender os pedidos do rei, como os pedidos de proteção, né? Então, por exemplo, existiam muitas guerras nesse período e os exércitos eles não eram permanentes, eles eram formados a partir da necessidade. Então, o rei era decretado uma guerra, o rei requisitava tropas dos senhores, os senhores mandavam tropas e formavam, e assim que funcionava. Com essa centralização, o Estado passa a ser responsável por conduzir esses serviços. Então, o que acontece com esses nobres, né? A ideia do Estado absolutista não é de forma alguma acabar com a nobreza, de forma alguma. A gente tem que lembrar que no feudalismo a gente traz uma herança de relação entre esses nobres com o rei, com a realeza. Então, o que acontece nesse Estado absolutista é uma espécie de, com muitas aspas, né, estatização da nobreza, né? Então, essa nobreza vai ser trazida para o poder estatal para exercer diferentes funções, para exercer ministérios, né, para exercer
alguns órgãos específicos de agências do Estado. Então, o que esse rei faz é tirar essa nobreza que estava dispersa pelo território e trazer para dentro da estrutura centralizada de exercício do poder do Estado. Ao mesmo tempo, como eu falei, a gente teve o ressurgimento das cidades no feudalismo, e o ressurgimento das cidades trouxe uma nova classe social junto com o desenvolvimento econômico que aconteceu ali, que é a burguesia, principalmente a burguesia mercantil. E essa burguesia mercantil, ela estava interessada em lucro, estava interessada em acumulação de riquezas. E essa acumulação de riquezas era central para a realeza, né? Para a cabeça do Estado absolutista, porque é por meio da acumulação de riquezas que o Estado absolutista vai poder operar. Vai poder operar para guerrear e vai poder operar para administrar. Então, era do interesse do Estado absolutista, sim, acumular recursos e desenvolver a economia. Nesse sentido, a gente tem um Estado que não vai atender somente o direito dos nobres, ao mesmo tempo que a gente tem um Estado que não vai atender somente aos direitos da burguesia. Então, a gente tem o que alguns autores defendem, que houve uma espécie de autonomia da política em relação à economia nesse Estado. Isso significa que a gente vai ver a política se organizando de uma forma não necessariamente subjugada à economia, né? Aquela ideia marxista de que o Estado é um instrumento, né, da classe dominante, né, não necessariamente vai acontecer aqui, porque não há uma atuação unificada do Estado absolutista em prol de uma das classes sociais. E isso dá um espaço para que ele se autonomize em relação à economia, e essa autonomização vai nos ajudar a pensar alguns elementos, né, desse Estado. Bom, por fim, em questionamento aos limites do poder absoluto, a gente vai ter a introdução do Estado moderno, como a gente vai ver principalmente na próxima aula. Né? Como eu falei, o Estado absolutista ele não era arbitrário, ele tinha sim limites, mas ele dava uma ampla margem para o rei de exercer e de criar o direito, como eu falei. Então, o Estado moderno ele vem sim para colocar algumas características, marcar algumas diferenças muito claras em relação ao absolutismo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem algumas continuidades em relação ao Estado absolutista. Né? Então, o primeiro elemento de característica geral do Estado moderno que eu trago aqui é o princípio da territorialidade. E ele tem tudo a ver com o Estado absolutista. Né? O Estado absolutista estava concentrando poder e territórios nas mãos do rei, o poder que estava fragmentado do feudalismo. E essa ideia do território onde você vai exercer o poder, ele também se mantém no Estado moderno. Né? Só que o Estado moderno ele traz um segundo ponto essencial, que é a impessoalidade do exercício do poder político. Né? Quem vai exercer o poder político, ele não exerce porque ele é alguém. Né? Ele não exerce porque ele é o rei. Teoricamente, ele vai exercer porque ele foi criado essa necessidade do poder e do Estado. A gente vai ver que ele vai poder ser eleito. Obviamente que a eleição vai ter no início várias restrições, principalmente de gênero e de recursos financeiros, mas ela não era por causa da sua origem. Né? Existe sim essa tentativa de estabelecimento de uma impessoalidade do poder político. Ao mesmo tempo, ele vem para aumentar o ritmo de racionalização desse poder para o exercício do governo. Sim, o Estado absolutista veio para conseguir arrecadar mais recursos, para melhorar a administração pública, melhorar nos termos que o rei achasse mais conveniente, sim, mas o Estado moderno vem justamente para ampliar a racionalização do uso desse poder. Né? Então, essa é uma marca muito forte. Talvez a principal marca desse Estado moderno seja, sim, o principal rompimento com o poder, com o Estado absolutista, é a limitação que ele vem para impor. É um Estado que vem impor limites ao exercício do poder em nome da segurança dos cidadãos. Então, os cidadãos, a ideia de que os cidadãos dependem, sim, do Estado, mas eles precisam de segurança da sua vida, segurança da sua propriedade, segurança para a realização dos seus negócios. É daí que vem o Estado. E a partir do momento em que você tem um poder que é absoluto, né, no sentido do Estado absolutista,
você pode criar o rei pode criar elementos que vão causar insegurança esse cidadão, então você precisa limitar esse poder. Como eu disse, o Estado absolutista tinha, sim, alguns limites, mas o que o Estado moderno tenta avançar são novos limites ao exercício desse poder, e é muito claro que a limitação do poder é um elemento essencial para esse novo Estado. Por fim, a ideia da legitimidade no Estado moderno, ela vai ser conduzida para a esfera da legalidade. Isso é essencial para o que a gente vive hoje, em pleno século XXI, ela é essencial para a gente que estudou e que estuda o direito, né? O que é legítimo, ele é legítimo porque ele também é legal, né? Não é só porque, enfim, todo mundo não, né? Mas aqueles que tiveram aula de teoria geral do direito vai se lembrar da discussão entre legitimidade e legalidade. Não existe necessariamente uma confusão entre as duas, mas a ideia do que é legítimo vai estar revestido de legalidade, ele é principalmente marcado no Estado moderno. Ele já vem do Estado absolutista com a ideia da soberania e de criação do direito, mas no Estado moderno é que ele ganha os seus contornos definitivos. E a próxima aula vai ser justamente sobre o Estado moderno, e é sobre ela que nós vamos falar. Mas relembrando um pouco os tópicos que falamos, no primeiro a gente falou da organização política na Idade Média, como que manteve-se uma diversidade de costumes, algum nível da cultura latina importando. Em seguida a gente viu que houve sim um ensaio de uma tentativa de estabelecimento de uma ordem estatal nessa Idade Média, na Era Carolíngia, que fracassou. E após essa Era Carolíngia, a gente vê sim um surgimento do feudalismo, que vai ser aquele período imediatamente anterior ao Estado absolutista, e que era caracterizado principalmente pela fragmentação do poder ao longo dos territórios, ao longo da Europa. Mas, ao mesmo tempo, é uma época que vai ter dinamização econômica e ressurgimento das cidades. É nessa cidade que surge uma nova classe social, que é a burguesia mercantil, que vai estar conectada até ao longo dos próximos séculos com a formação do Estado, com os rumos do Estado. Ao mesmo tempo, existe uma concentração de poder por parte de algumas realezas que vai dar novos contornos a um Estado que vai ser conhecido como Estado absolutista, que é um Estado que não é arbitrário, que se coloca limites, mas que é um Estado que vai ser onde o rei cria o direito, onde o príncipe cria o direito, e ele, a partir do momento que ele cria esse direito, ele se coloca os seus limites. Não existem outras fontes que vão restringir o seu limite. Esse Estado absolutista que começa a colocar alguns contornos que vão ser herdados pelo Estado moderno, mas que também vão ser transformados pelo Estado moderno, principalmente a ideia de limitação do poder, que é essa ideia que vai estar ao longo de toda a próxima aula, como nós vamos ver. É isso.